Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Estamos aí no nosso 18º módulo, falando sobre tipologia, e estamos indo aí na nossa segunda aula, e hoje falaremos sobre tipo versus símbolos. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira, muito obrigado a você que tem seguido, comentado e compartilhado. Que Deus lhe abençoe poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. Os tipos assemelham-se aos símbolos e podem até ser considerados uma espécie particular de símbolo. Entretanto, são duas características que vão diferenciar uma da outra, tá? Os símbolos servem para sinais de algo que vai representar, sem necessariamente ser semelhante em qualquer respeito. Podemos citar um exemplo, como o vento e o fogo, que é o símbolo aí do Espírito Santo no contexto bíblico e que também mata e destrói, certo? Tipos. Os tipos vão apontar para um futuro, enquanto o símbolo podem não fazê-lo. Um tipo sempre precede historicamente a seu antitipo, a passo que um símbolo pode receber ou preceder, coexistir ou vir depois daquilo que ele simboliza. Um exemplo disto é a pomba, que é como símbolo do Espírito Santo, que continua existindo mesmo depois aí da descida do Espírito Santo. Então temos um tipo, a pomba não é o Espírito Santo, mas é um tipo, é uma alegoria, formada, é uma ideia formada a partir dali. Tipos históricos e pessoais, também chamados de tipos humanos. Os tipos pessoais, eles vão consistir em personagens lá do Antigo Testamento. Deus usou detalhes das suas vidas, características suas, eventos nos quais foram envolvidos e o seu caráter para profetizar a respeito de Jesus Cristo. São pessoas cujas vidas e obras são uma verdadeira profecia com a qual podemos aprender sobre a vida de Jesus. É importante então, observarmos que cada tipo é insuficiente e incapaz de representar sozinho tudo a respeito do Senhor Jesus. Quando, porém, estudamos o conjunto de personagens tipológicos, ou as tipologias, percebemos que cada um vai acrescentar um detalhe, que vai falar acerca da apresentação de Jesus, conhecida como a ideia da tipologia, tá bom? Davi vai destacar o reinado, Melquisedeque, o sacerdócio, Isaac, o filho e o noivo, Moisés, o líder e libertador, José, humilhação e exaltação. Assim por diante, nós vamos aprender então com todos esses a respeito do grande antitipo de Cristo, ou seja, da grande representação ou representatividade da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no que diz respeito a quem ele é e como seria. Falaremos primeiramente sobre Moisés, Moisés, de fato, ocupa um dos lugares mais destacados entre todos os personagens aí do Antigo Testamento, não apenas por ter sido o libertador de Israel e o legislador também, mas também pelo relacionamento tipológico com Cristo. São muitas as semelhanças que vamos encontrar entre Jesus e Moisés, tanto na vida quanto na obra de ambos. Além disto, a Bíblia, ela declara haver uma relação profética muito explícita entre eles. Moisés declarou que Deus levantaria no futuro um profeta, também judeu, cuja vida seria semelhante à sua. Para ter a certeza de que este seria o profeta levantado por Deus, os judeus deveriam verificar se a sua vida era semelhante à de Moisés. E ele assim declarou: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Quando João Batista apareceu, acharam que ele poderia ser o profeta, então perguntaram: és tu o profeta? João 1, 21. Quando, porém, o povo viu Jesus realizando os milagres da multiplicação dos pães, afirmaram: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir,
que deveria vir ao mundo, João 6,14. Declaração semelhante foi feita por Filipe ao dirigir-se a Natanael a respeito de Jesus. Havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José, João 1,45. E por Estevão, em um de seus discursos, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele o ouvireis. João 7,37. Grant Jeffer vai apresentar muitas semelhanças entre Jesus e Moisés. E vamos então a essa semelhança entre um e entre o outro, está trazendo essa clareza de ambas as partes, né, o quanto um parece com o outro, o quanto, né, eles têm essa assimilabilidade, quanto eles aparecem de forma, né, representativa, né, no que diz respeito a toda a palavra de Deus, no que diz respeito a todo o propósito. Olha que interessante, a vida de Jesus foi similar à de Moisés, ambos foram profetas, sacerdotes, legisladores, mestres, líderes de homens, ambos ensinaram novas verdades de Deus e confirmaram os seus ensinos, né, com milagres. Ambos passaram, né, os seus primeiros anos de vida no Egito, né, no Egito, miraculosamente protegido daqueles que o procuravam tirar a sua vida. A família de Moisés inicialmente não aceitava a sua função, entretanto, mais tarde, seu irmão Arão e sua irmã Miriam o ajudaram. A mãe de Jesus e seus irmãos e as suas irmãs inicialmente erraram em não segui-lo. No entanto, mais tarde, seu irmão Tiago tornou-se um dos líderes da igreja em Jerusalém. Cada um deles foi aí considerado, tá, homens mais sábios nos seus dias. Ambos confrontaram poderes demoníacos e subjugaram com sucesso. Assim como Moisés determinou 70 juízes sobre Israel, Jesus ungiu 70 discípulos para ensinar as nações. Moisés enviou 12 espias para Canaã. Jesus enviou 12 apóstolos para alcançar o mundo. Olha que semelhança extraordinária que há entre ambos. Olha a semelhança poderosa que há entre ambos, tá? A Bíblia não diz que alguns deles tinham experimentado alguma doença e os corpos de ambos não permaneceram em seus túmulos. Ambos jejuaram, né, 40 dias e 40 noites nas crises espirituais no topo do monte, assim como Moisés, né, estendeu a sua mão sobre o Mar Vermelho para exercer autoridade sobre ele. Jesus repreendeu o mar da Galileia e aquietou as suas ondas. As faces de ambos brilharam com a glória dos céus, Moisés no Monte Sinai e Jesus no Monte da Transfiguração. Moisés resgatou Israel de sua religiosidade morta no Egito pagão. Jesus resgatou Israel da letra morta e da tradição da lei. Moisés e Jesus curaram leprosos e provaram sua autoridade através de milagres, as quais fizeram diante de muitos. Assim como Moisés teve vitória sobre os grandes inimigos de Israel, os amalequitas com seus braços levantados, Jesus teve vitória sobre os nossos grandes inimigos, o pecado e a morte, ao levantar os seus braços na cruz. Moisés levantou a serpente de bronze no deserto a fim de curar as pessoas. Jesus foi levantado na cruz para que houvesse a cura de todos os pecados e o perdão. O povo foi ingrato e se rebelou contra a liderança de ambos. As gerações que se rebelaram contra eles morreram por falta de fé, uma no deserto e outra no cerco de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Moisés e Jesus morreram no monte. Moisés prometeu que outro profeta viria. Jesus prometeu à igreja que seu Pai enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, né, no mês de Nissan, no 14º dia, que era a festa da Páscoa, tanto quanto para Moisés. Jesus, então, liberta aqueles que neles creram, né, no 70º dia da festa das primícias. Moisés trouxe a ressurreição para os filhos de Israel quando passaram pelo Mar Vermelho. Na mesma data, Jesus trouxe as primícias da ressurreição quando levantou dentre os mortos 50 dias
mais tarde, na festa dos Pentecostes, Deus concedeu um grande presente a Israel e a todas as nações, dando-lhe a Torá, a lei, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Deus deu à igreja o grande dom do batismo com o Espírito Santo. Então falamos um pouquinho sobre Moisés na tipologia ou na antitipologia, Moisés sendo um e Cristo sendo o outro, porém ambos se completaram em toda a obra, ambos se completaram em todo o propósito e projeto. Então nós vemos o quanto a Bíblia ela é poderosa, o quanto a Bíblia ela tem informações extraordinária. Davi, o rei Davi também merece um destaque entre os personagens de Israel pelo aspecto profético e tipológico que vai apresentar, sendo pastor de ovelhas, rei de Israel, nascido em Belém de Judá. Ele possuiu muita semelhança com o Senhor Jesus. A promessa feita a Israel a respeito de um rei que Deus levantaria no futuro sobre o seu povo, e é descrita aí por Ezequiel: e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele apacentará o meu povo. Davi, o meu povo, Davi é que apacentará, ele lhe servirá de pastor, e eu, o meu servo Davi, é que apacentará, ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Ezequiel 34, 23 ao 24. É ratificado na falta do anjo Gabriel a Maria, falando a respeito de Jesus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1:31. A respeito das características tipológicas de Davi, afirma Groningen: Israel recebeu um rei segundo o coração de Deus, que provou ser um governante compassivo, um administrador efetivo, um líder destemido contra os inimigos de Yahvé e de seu povo. Além disto, repetidas vezes, o julgamento de Deus foi executado. Esses julgamentos foram antecipações do julgamento que veio sobre Israel no exílio, na dispersão e no julgamento final que virá sobre toda e quaisquer pessoa descrente e desobediente de todas as terras e nações. Finalmente, esse período prepara a cena para o reino messiânico tipo de Davi, o leão de Judá, Apocalipse 5:5, o governador prometido, que haverá de ter o cetro de realeza, Gênesis 49, do 8 ao 12, a semente de Abraão, Gênesis 15:17, da linha de Sem, Gênesis 9:27, ele foi o homem que seria mais semelhante a Adão, real como Deus o criou, do que qualquer outra pessoa, exceto no seu antitipo, Jesus Cristo, que foi a perfeição do Adão mais extraordinária criada, a perfeição mais próxima, a perfeição de como o homem deverá ser, na glorificação do seu corpo. Temos também Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura muito enigmática. Há quem ache que se tratava do próprio Sem, filho de Noé, visto que o mesmo viveu por 600 anos, isto é, tempo suficiente para estar vivo na época de Abraão. A Bíblia, entretanto, afirma que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Isso significa, então, que não sabemos a sua origem nem o destino. O escritor aos Hebreus indica que isto era uma representação da eternidade de Cristo e de seu sacerdócio. Jesus não poderia ser sacerdote na linha levítica, pois era da tribo de Judá. Assim sendo, seu sacerdócio é representado pelo de Melquisedeque, rei e sacerdote de uma linhagem superior à de Levi, visto que Abraão, ascendente de Levi, o reconhece como superior. José. Há uma certa semelhança, uma certa polêmica envolvendo a pessoa de José como sendo um tipo de Cristo. Ele vai apresentar muitas semelhanças
acerca da pessoa de Cristo. A sua vida vai apresentar muita similaridade, né, com o ministério de Cristo, desde o fato de ser rejeitado pelos irmãos e amado pelo Pai, ter sido vendido pelos que lhe eram chegados, a sua humilhação na casa de Potifar e no cárcere, ainda que mantendo a integridade, até a exaltação e o poder no Egito, apontam para a humilhação e glorificação de Cristo. Ada Abson vai afirmar o seguinte, né, sobre José: os 13 capítulos que narram a bela história da vida de José estão repletos de Cristo. À medida que um versículo atrás do outro representa o conhecido quadro do Antigo Testamento, podemos comparar com eles muitas passagens do Novo Testamento que vão descrever a vida e o caráter daquele que José tipificava tão maravilhosamente. É amado de seu pai, vestido por ele, enviado numa missão para os seus irmãos, é odiado e invejado por eles, que lhe recusa a lealdade, conspiram contra ele, despojam-no as suas roupas, e o entregam nas mãos dos gentios. As tristezas, o sofrimento, a vergonha pelas quais passou são retratadas numa série de quadros. A cova, o preço da compra da casa de Potifar, e o cárcere vão mostrar como José foi levado passo a passo pelo caminho da humilhação. Abaixo, a cova nos lembra o clamor do Senhor, no Salmo 69, nas profundezas lamacentas, eu me afundo, não tenho onde firmar os pés, nem deixes que a cova feche sobre mim a sua boca. Versículo 2 ao 15. Quando José foi vendido como escravo, o preço que se pagou por ele foi 30 moedas de prata, da mesma forma como aconteceu com Jesus, quando foi traído por Judas, num preço de 30 moedas de prata, um preço de um escravo, Êxodo 21, 32. Em seguida, José se torna servo na casa de Potifar, capitão da guarda. Semelhantemente, Jesus, de quem lemos em Isaías 49, do 7 ao 8, é aquele que foi desprezado e detestado pela nação e se tornou servo de governantes. As dificuldades, porém, de muitos é gerada pelo fato de não encontrarmos uma declaração tão explícita da relação tipológica de José com Cristo. No Novo Testamento, apesar das questões que são relacionadas a tempo, semelhança e elevação serem satisfeitas, muitos sentem a falta de uma evidência bíblica que é declarada, tá? Temos também a história de Isaac. Isaac possui característica semelhança de José no que tocante à tipologia, muita semelhança e pouca evidência. Isaac era filho de Abraão, chamado por Deus de um único filho, né? Abraão, pai de um único filho, né? Gerado por Deus. Abraão, né, teve Isaac e Ismael, mas considerado o filho da promessa Isaac, Gênesis 22, do 12 ao 16. Apesar da existência de Ismael, como eu acabei de falar, o fato de ter uma noiva, a qual foi preparada e trazida de uma terra distante por um enviado de seu pai, já aponta para a relação entre Cristo e a igreja, tá? Então é como a ideia assim, Ismael, né, tipifica a igreja, os gentios, né, o exemplo, e Isaac, a nação de Israel. Há em uma única promessa duas nações, ou seja, a promessa de Deus alcançou tanto a nação de Israel quanto aos gentios, o que de fato aconteceu, tá? O evento mais significativo, porém, no aspecto tipológico, é o que ocorreu no Monte Moriá, quando, a pedido de Deus, Abraão, né, ele coloca um altar com a finalidade de oferecer em sacrifício a vida do seu filho, sem nenhum medo, sem nenhuma reserva. Ele foi lá e o fez de coração aberto. Tipos históricos e tipos coletivos. Vamos lá. São chamados também de tipos não humanos. Em geral, são objetivos e eventos registrados no Antigo Testamento, os quais Deus usou para apresentar características de seu filho, Jesus Cristo. Os tipos são chamados de coletivo porque são apresentados em um evento que vai envolver de forma coletiva, tá? Que vai envolver aí de forma coletiva tudo que está à sua volta,
tudo que está diante dele, porque são apresentadas em um evento e que envolve, assim sendo, os tipos é marcado não apenas, né, por suas próprias características, mas também pela a ocasião nas quais elas apresentam. O cordeiro, por exemplo, não é declarado como sendo um tipo apresentado por suas características, mas por causa dos eventos que envolvem a Páscoa e o seu significado. O que vai caracterizar a relação tipológica não é apenas a figura do cordeiro, mas também o cordeiro sacrificado na Páscoa, cujo significado estará associado a detalhe como local, data, pessoas envolvidas e finalidades de evento. De igual modo, a rocha de Horebe e a serpente de bronze, entre outros, têm as suas relações tipológicas que vão apresentar aí, durante os eventos dos quais estão inseridos, tá? Né, a forma de Cristo, o comportamento de Cristo, como Cristo é apresentado, né? O corpo pascual, a relação tipológica do Cordeiro Pascual com Cristo é uma das mais belas e completas dentre todos os coletivos. A relação do Senhor Jesus Cristo, tá? Com o Cordeiro é apresentado no Novo Testamento e em muitas passagens João Batista afirma que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29, o livro de Apocalipse apresenta como tal muitas das vezes. Apocalipse 5, do 6, 8, 12 e 13, Apocalipse 6, do 1 ao 16, Apocalipse 7, né, do 9, 10 e 14, Apocalipse 12, do versículo 11, 13, 11, Apocalipse 13, versículo 8, Apocalipse 14, versículo 1, e entre outras. O apóstolo João faz referências ao Cordeiro quando há aplicado a Cristo a profecia que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado, João 19:36. O apóstolo Pedro traz referência ao precioso sangue de Cristo como sendo o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, 1 Pedro 1,19. E o apóstolo Paulo, porém, que apresenta as declarações tipológicas mais explícitas quando afirma: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Numa alusão direta, as correspondências entre o tipo e o antitipo muito são a semelhança apresentada pelo Cordeiro da Páscoa com relação a Cristo. O Cordeiro deveria ser macho de 1 ano, Êxodo 12. 5. Uma referência à idade adulta de Cristo em seu ministério terreno. Não poderia possuir defeito ou mancha. Êxodo 12:5, indicando a condição de Jesus, que não havia nele nenhum pecado. Hebreus 4:15. O cordeiro deveria ser guardado desde o 10º dia. Êxodo 12, do 3 ao 6, uma referência ao que Pedro afirmou sobre Cristo, conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos. 1 Pedro 1:20. O cordeiro deveria ser sacrificado ao 14º dia, ao cair da tarde. Êxodo 12:6, uma referência ao momento da morte de Cristo no Calvário. João 19:14. O sacrifício deveria ser feito por toda a congregação. Êxodo 12:6, demonstrando também um caráter universal sobre o sacrifício de Cristo. O sangue do cordeiro deveria ser aspergido nas portas, e isso seria um sinal para a libertação. Êxodo 2:5 é uma referência também à redenção através do sangue de Jesus, que foi aspergido sobre nós, que foi lançado sobre nós. Apocalipse 5, do 9 ao 10. A carne do cordeiro deveria ser assada no fogo. Êxodo 12, do 8 ao 9, o que indica o juízo divino executado na pessoa de Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado. Êxodo 12:46, e foi o que aconteceu numa profecia concernente a Cristo, em João 19:36, em que nenhum dos seus ossos foram quebrados, até porque todas as pessoas que eram crucificadas, e havendo uma certa demora para que essa pessoa morresse, era então quebrado as pernas para que o corpo descesse e assim a pessoa morresse mais rápido. Quando então foram fazer isso com Jesus, perceberam logo então que Jesus já estava morto, e o guarda, para verificar de fato a morte de Jesus, ele vem com a lança e perfura Jesus, e quando sai de Jesus ainda água e sangue, mostrando de fato que Jesus já estava morto e que não haveria necessidade alguma de quebrar, até porque se ele é o cordeiro perfeito, se ele é o sacrifício perfeito apresentado, ele não poderia, chegar na eternidade, ou chegar nos céus com as pernas quebradas, e foi o que aconteceu. Ele chegou completamente inteiro com o seu corpo,
com exceção dos furos nas suas mãos e nos seus pés, né, que era a demonstração de que ele venceu a morte. Aleluia, glória a Deus por isso. Ele venceu a morte, ele venceu, isso é maravilhoso. O cordeiro deveria ser sacrificado em lugar do primogênito, isto é, um sacrifício que é substantivo, né, substituído aí, tá? Uma alusão do sacrifício de Cristo, Isaías 53, do 4 ao 6, mostrando, né, o ponto crucial do sacrifício. Temos também, né, a tipologia da rocha do Horebe. O apóstolo Paulo apresenta a evidência bíblica em relação às tipologias da rocha, sendo Cristo quando afirma: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Ele vai mostrar então que Cristo, ao ser ferido, trouxe refrigério e vida para todos, assim como ocorreu com a rocha em Horebe. Joel Leitão vai apresentar uma relação tipológica tanto interessante. A rocha é o tipo de Jesus Cristo que foi ferida pelo juízo de Deus para nos dar a água da vida. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. João 4,14. Moisés executou a ordem de Deus e a água saiu da rocha ferida. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguiam, e a pedra de fato era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Imaginou que coisa mais linda e extraordinária eles estarem andando, se movimentando por toda parte, e naquele deserto todo, naquele sol escaldante, porém, né, havia naquele lugar uma rocha que andava com eles, não era empurrada, ela andava com eles, ela se movia com eles, e quando precisava de água, era só Moisés tocar sobre a rocha, que as águas saíam daquela rocha, para que assim pudesse então saciar a sede daquele povo, e podendo então, né, se mover aí de forma extraordinária. Então aí está um dos grandes poderes do nosso Senhor Jesus Cristo. A serpente de bronze, né, partindo do Monte Or, rodeado a terra dos Edomitas, o povo de Israel comete um grande pecado contra o Senhor ao murmurar, reclamando da comida e fazendo referência ao maná enviado por Deus todos os dias, dizendo: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Número 21:5, perdão. Por sua rebeldia, Deus então, Deus os castiga enviando serpentes ardentes ou abrasadoras, as quais trouxeram mortes a muito. Arrependidos do seu pecado, o povo pede a Moisés que interceda por Deus a eles para que ele retire a serpente. Como solução para o problema, Deus ordenou: faze uma serpente ardente e põe-na sobre um haste, e será que viverá todo que for mordido e olhar para ela. Números 21:8. Deus então estava usando a figura daquilo que trouxe a morte para trazer a vida. De igual modo, ele nos mandou Cristo para ser morto, a fim de manifestar a vida de Deus em nós. Cada israelita que fosse picado por uma serpente deveria olhar para a figura da serpente para que vivesse. De nada adianta olhar para si, para a serpente e para as feridas ou para os que estavam ao seu redor. Então precisamos ter, né, essa ideia de que olhar para Cristo é a certeza da nossa cura. Tipos e rituais, os objetos, né, e os rituais, né, da lei mosaica, tá? Assim como eles lidam com eles, foram dados apenas como uma regra de culto e de relacionamento com Deus, mas também como uma mensagem profética, tá? Não foram dadas como uma regra somente, mas como uma mensagem profética que apontava para Cristo. O Cristo dos Hebreus afirma a respeito deles, tá? Tendo, né, os quais servem de exemplo como sombra das coisas celestiais. Hebreus 8:5. Muito poderia ter estudado a respeito de cada sacrifício ritual ou festa. Neste estudo, porém, vamos nos deter no maior dos tipos rituais, onde todos os outros eram inseridos, o tabernáculo do deserto. É importante observar que, apesar de cada peça do tabernáculo apontar para Cristo, não podemos afirmar que cada uma delas separadamente é um tipo bíblico. O tabernáculo como um todo, sim,
é declaradamente um tipo de Cristo, tá bom? O tabernáculo, né, quando estudamos a respeito do tabernáculo, é uma tarefa extremamente importante para a igreja nos dias atuais, para que possamos aprender o significado de cada uma das peças que foram ali, que formavam, né, esse santuário no deserto, sabendo que cada uma delas foi planejada por Deus, que recomendou a Moisés que as construísse conforme o modelo que ele mesmo deu, pois havia uma mensagem e um exemplo a ser mostrado em cada uma delas. Neste estudo, então, vamos aprender e vamos compreender mais sobre o santuário e a mensagem contida em cada uma desses detalhes, tá? Do tabernáculo, a respeito dos quais afirmou o escritor aos Hebreus, os quais servem como exemplo da sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 8:5. Tendo o local, né, a planta do tabernáculo, foi dada a Moisés no Monte Sinai. A sua construção vai determinar o início do cerimonial religioso entre o povo de Israel. Cerca de 2 milhões de israelitas que havia saído do Egito estavam em pé no monte onde Deus manifestou a sua glória a Moisés e entregou os 10 mandamentos e deu a ordem para construir cada uma dessas peças com detalhes. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para ensinar. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Qual é o propósito? O propósito, tá, do tabernáculo, que foi construído para que o Senhor fosse adorado pelo seu povo e para que estivesse sempre presente entre eles. A expressão divina foi: e me farão um santuário e habitarão no meio deles. Êxodo 25, 8. Tendo então terminado essa matéria, né, na próxima aula falaremos sobre esses materiais que foram usados no templo, dando cada uma deles, né, o significado sobre a tipologia de Cristo, tá? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fique em paz.